Porque amo estudar tudo que está relacionado com a água. Primeiro, porque criei a conscientização que não quero ganhar peixe, que desejo é aprender a pescar. Segundo, porque também me conscientizei que minha formação estará sempre inacabada, e isto justifica a minha eterna insatisfação com o que sei. Um dos aprendizados adquiridos através do professor Paulo Freire. A educação não pode ser responsável por todas as mudanças, mas sem educação não existe mudança significativa e sustentável. Faça a sua parte e se forme bem. Água, substância essencial para todos. A água é indispensável para a sobrevivência. Pensar que um dia ela pode acabar nos leva a imaginar como ficaria nosso planeta. Sem água, os solos seriam desertificados. Num mundo assim não haveria comida. Sem comida, sem água, não há vida. Mas a Terra não é um planeta água? Poderíamos até dizer que sim, já que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Mas o total desse volume, 97,5% aproximadamente, está nos oceanos em estado líquido. Mas a água dos oceanos é salgada, contém muito cloreto de sódio, além de outros sais minerais. E a mesma no estado natural não é indicada para os seres vivos. Isso, mas a água em estado líquido também aparece nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar e é chamada de água doce. É verdade, mas ela só representa cerca de 2,5% da água na Terra. E o que é pior, cerca de 2,07% da água doce do planeta é encontrado em estado sólido, formando grandes massas de gelos nas regiões próximas dos polos e nos topos das montanhas muito elevadas. Sintetizando, mesmo ocupando 71% da superfície do planeta, sabe-se que 97,5% desse total constituem-se de águas salgadas e somente 2,5% são águas doces. Do total da água doce, cerca de 69% estão congeladas em geleiras e calotas polares. Água em estado sólido. Aproximadamente 30% são águas subterrâneas e apenas cerca de 1% nos rios e lagos. Outro ponto a se destacar são as questões de inviabilidade técnica, econômica, financeira e de sustentabilidade ambiental relacionadas à água. Infelizmente, esse recurso natural encontra-se cada vez mais limitado e está sendo exaurido pelas ações impactantes do homem, degradando a sua qualidade e prejudicando os ecossistemas. Só para exemplificar essa situação, analisem a foto apresentada a seguir. Ela foi tirada na Rua das Orquídeas, em Carapicuíba, São Paulo, e representa o Ribeirão Vargem Grande. Observem que a gente não consegue visualizar nada de água, somente a poluição causada pelos homens. Para piorar, do lado da foto anterior havia um lago que durante muitos anos abrigou peixes, tartarugas, matando sede de pássaros. E o pessoal resolveu, de uma hora para outra, acabar com ele. Então, simplesmente, eles aterraram o que eles chamaram de cava de mineração e acabando com os animais que ali viviam. Como combater responsavelmente essas situações? Tanto essa mostrada por essa foto, nesse slide, como no slide anterior. Afinal, a ideia que a grande maioria das pessoas possui, que a água é infinitamente abundante e sua renovação é natural, não é verdade. Isto vai se agravar pelo fato da população estar crescendo, até de uma forma descontrolada, e o próprio ser humano está limitando o volume possível de se utilizar para saciar, para manter a vida dessa população. Só para recordar, vamos pegar novamente as informações dadas pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Então nós temos lá 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce. Desta água doce nós vamos ter 69% em calotas polares, 30% em águas subterrâneas e somente 1% em rios e lagos. Diante dessa situação, devemos para o futuro contar tanto com as águas subterrâneas como com a água dos oceanos. No caso das águas subterrâneas, sabemos que o seu volume gira em torno de 10 milhões de quilômetros
cúbicos, mais de 200 vezes o total dos recursos da água doce renovados anualmente pela chuva. Então é uma quantidade a ser considerada. Mas e no Brasil? Como é que está essa situação? Em termos globais, o Brasil possui uma boa quantidade de água. Estima-se que o país possui cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Mas a distribuição natural desse recurso não é equilibrada. Observe, na região norte, onde nós temos uma densidade demográfica de 4,12 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos cerca de 68,5% dos recursos hídricos do país. No nordeste, onde a densidade demográfica aumenta para 34,15, nós só temos 3,3% da concentração. Centro-oeste, 8,75 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos cerca de 15,7%. No Sudeste, onde nós temos 86,92% de habitantes por quilômetro quadrado, nós só temos 6% da concentração dos recursos. No Sul, onde nós temos uma densidade demográfica de 48,58, nós temos uma concentração de recursos na ordem de 6,5. Isso já justifica o desequilíbrio que nós temos em nosso país. Só para ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, olha, na região norte nós temos uma disponibilidade hídrica maior do que 20 mil metros cúbicos por habitante por ano. Agora, se eu observar nessa região aqui, olha, eu só tenho 1.500, menor que 1.500 metros cúbicos por habitante por ano. Isso já é uma situação crítica. Então, eu venho de uma situação riquíssima, muito rico, situação adequada, pobre e situação crítica. Isso é fundamental para que nós possamos analisar, pesquisar e propor projetos para o futuro. Só também para comparar em relação mundial, vamos verificar, olha, nós temos o país e o consumo per capita de litros por dia para cada habitante. Então nós temos Estados Unidos, 575 litros por dia para cada habitante, no Brasil 185. Olha na Etiópia, 15 somente. Então nós já temos países que estão com falta de água para manter viva tanto a população humana como animal e a parte de vegetação. Além dos problemas anteriores, temos problemas com desperdício da água e com a sua utilização. Vamos pegar essa situação no Brasil. Então, no caso do Brasil, nós temos, olha, em 2000, dados de 2013, dado pelo próprio Ministério da Cidade, um desperdício médio de 37% de toda a água produzida, ela é desperdiçada. E olha aqui, olha por algumas cidades. Amapá, 76,5%, Roraima, 59,7%, Sergipe, 59,3%, Rio de Janeiro, 30,8%. Olha, aqui nós temos essa situação. O pior, que os dados atuais hoje, de 2019, em nada melhorou isso. Muito pelo contrário, nós tivemos uma piora desse desperdício da água tratada no Brasil. Além disso, vamos observar a utilização desta água, até mesmo para se quebrar os paradigmas daquilo que nós usamos para a nossa alimentação. Então nós vamos ver aqui, olha, para produzir 1 litro de cerveja, nós precisamos de 5,5 litros. Para produzir 1 quilo de arroz, nós precisamos de 2.500 litros. Para produzir 1 quilo de manteiga, nós precisamos de 18.000 litros. Para produzir 1 quilo de leite, 712,5 litros. Para produzir 1 quilo de queijo, 5.280 litros. Batata, 1 quilo, 132,5 litros. 1 quilo de carne bovina, precisamos de 17.100 litros. 1 quilo de banana, 499 litros. Carne de frango, 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros. Olha, estas informações já bastariam para que a gente pudesse repensar os nossos hábitos. Isto eu poderia, caracterizar como sendo água que a gente não vê, mas que nós estamos gastando com os nossos hábitos de sobrevivência. Se vocês desejarem mais informações sobre a quantidade de água no Brasil, novamente eu indico a Agência Nacional das Águas, ANA. Está aqui, o endereço, onde vocês poderão ter acesso às informações de chuvas, água superficial, água subterrânea, reservatório, rede hidrometeorológica nacional. Só para piorar um pouco mais, observe esse título. Água do sertão nordestino é salobra. Então, não é toda a água subterrânea que eu vou poder usar de cara. É verdade. Então, por este motivo, até por tudo que foi apresentado até o momento, não tem como não pensar na dessalinização. Ok. Mas só para fortalecer que ainda tem muito caminho a ser percorrido e pesquisado, eu gostaria de mostrar uma reportagem
recente, ONU adverte sobre o aumento dos níveis de salmoura tóxica, na medida em que cresce o número de usinas de dessalinização. Isso foi publicado em 15 de janeiro de 2019. Observem que a chamada é a seguinte: as 16 mil usinas de dessalinização do mundo descarregam 142 milhões de metros cúbicos de salmoura por dia, mais do que 50% do que o estimado anteriormente. Chega em um ano para cobrir a Flórida, com cerca de 30,5 centímetros de salmoura. Observem que eu tenho que analisar se realmente é a nossa solução. Pode até ser, mas existe ainda muita coisa a ser pesquisada. E não vamos encarar isso como sendo a salvação para tudo. Primeiro, devemos criar a conscientização de uma formação sustentável, de preservação do nosso meio ambiente. Qualquer informação a mais, qualquer sugestão, por favor, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Até a próxima.